a proposta principal de destino do hospital regional neste momento é se transformar em um hospital materno-infantil. Porque hoje as mães, os pais ficam penando na porta da maternidade Santa Helena, algumas vezes, com algumas dificuldades. E se tiver um parto de risco, a mãe tiver com um problema nesse parto, não tem como atender em todas as situações no hospital que a gente tem em Ilhéus, tem que correr para Itabuna. Então o hospital regional se transformando no hospital materno-infantil, inclusive poderá atrair conveniados na micro-região para Ilhéus passar a ser a referência desse hospital materno-infantil. Então a gente não pode perder de vista de que tem sim um projeto neste momento caminhando para o hospital regional, que é se transformar no hospital materno-infantil. O prefeito já mostrou em algumas reuniões e tenho certeza de que no que couber ao Estado, o governo do Estado irá também dar o apoio em tudo que for possível. Mas eu não quero deixar também essa semana, que ainda é uma semana de muito debate no Congresso, a gente fazer aqui, aos poucos, uma série de questionamentos. E aí me preocupa também que a Câmara de Vereadores de Ilhéus e o Poder Executivo em Ilhéus está sendo desmoralizado em vários aspectos, mas tem alguns momentos que nós estamos deixando essa desmoralização chegar a gente. Eu citei aqui ontem que o pátio onde os carros são levados quando são guinchados está com alvará do ano passado. Então, é importante a gente reforçar, porque ontem eu falei muito no sentido mais geral da manifestação, do embate. Então eu quero hoje trazer aqui a chamada de atenção da desmoralização que está sendo o poder público, executivo e legislativo em Ilhéus. O pátio que guincha os carros por estarem irregulares e algumas vezes, mesmo sem estar irregular e guinchado, o pátio não tem alvará. A gente precisa que a prefeitura vá verificar isso. Os motoristas que andam dirigindo os carros guincho, caminhão guincho, às vezes não estão com habilitação ou alguns não têm habilitação D. O que guinchou, por exemplo, o carro lá na entrada do Vilela, o motorista estava sem habilitação. Então, assim, isso é uma desmoralização para o poder público municipal. Ou a gente faz com que o poder público municipal imponha. Agora, não dá também, como já aconteceu várias vezes na história de Ilhéus, do cidadão ser preso irregularmente, ou do carro estar sendo guinchado por de fato estar irregular, e nós, vereadores, nos darmos o luxo e a vergonha de ir lá coagir o policial ou o agente, seja lá quem for, para defender o que está errado. Eu já falei e falo lá no meu bairro, para quem quiser, muita gente me acha chato, mas tem algumas coisas que não dá para a gente abrir mão. Eu digo, olha, você está com regularidade aí na sua casa, o que é que a gente pode fazer para ajudar a regularizar a sua casa? Eu vou ajudar a fazer. Agora não me peça para vir atrás do secretário, para dar um jeitinho, para continuar com a irregularidade, porque não dá. Ou a gente começa a frear, a romper com esses vícios históricos, ou a gente nunca vai ter um poder público e uma sociedade moralizada, honesta. Então, a gente precisa ter essa coragem de fazer esses enfrentamentos internos também. Senão, a gente está usando dois pesos e duas medidas também. Por exemplo, aí outra coisa, senhores vereadores, tem mais de 15 dias, por exemplo, que nós mandamos para alguns lugares, inclusive para as empresas, solicitação de informações. Até agora as informações não chegaram. Todo mundo sabe de que tem um prazo de 15 dias para responder qualquer requerimento, solicitação de informações que este poder público pede. Então a gente precisa estar atento para essas coisas. A gente precisa estar atento para a nossa credibilidade. E por fim, eu não poderia deixar também de falar aqui sobre essa questão para esclarecer para as pessoas. Os sindicatos, eles
sobrevive mensalmente do que é descontado do seu funcionário. Eu, por exemplo, sou funcionário concursado do Tribunal de Justiça da Bahia. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu fui nomeado, foi me filiar ao Simpojude, sindicato do qual eu tenho orgulho de presidir o colegiado de delegados no Estado. E mensalmente é descontado 1% do meu salário para contribuir com o sindicato. E uma vez no ano, a gente sabe que compulsoriamente é descontado um dia de trabalho de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, mesmo os que não estão sindicalizados. E aí vem um debate. Quando a gente vê descontado em março um dia a mais no nosso trabalho, é claro que a gente sente, poxa, R$40 a menos, R$100 a menos, a gente sente a falta, mas é esse dinheiro que ajuda a também organizar uma série de estruturas para que o sindicato tenha suas sedes, tenha as suas estruturas mínimas, tenha o seu carro. Ah, mas tem gente que faz malandragem. Teoricamente na igreja, eu sou cristão, teoricamente na igreja era só para ter gente séria, e tem gente que rouba também. Então, quanto mais nos outros lugares. Agora, a Fiesp em São Paulo, por exemplo, que a Fiesp é aquela grande federação das indústrias do estado de São Paulo, que foi uma das de frente da campanha do golpe para tirar a presidenta eleita democraticamente, Dilma Rousseff. A Fiesp anunciou, fez uma nota dizendo que ela abre mão do imposto sindical. Não tem problema, para ser justo, que tem que diminuir o imposto, ela abre mão. Mas ela não disse, nessa nota, que a Fiesp tem um orçamento de 164 milhões de reais. E que desses 164 milhões de reais, que é o orçamento da Fiesp, apenas 11% é do imposto sindical. Os outros 89% vêm da arrecadação do Senai e SESI. Então é fácil, que meu orçamento tirado do imposto sindical corresponde a apenas 11%, é fácil eu dizer, para poder jogar para a plateia, de que eu abro mão porque não é justo, porque eu tenho 164 milhões, que vai continuar tendo aí uns 140 milhões do Senai e SESI, para continuar manipulando, fazendo golpe e também elegendo seus representantes. Que eleger os representantes, eu até acho que faz parte da luta, eles têm possibilidade e vão eleger, mas não dá para vir dizer que é injusto o imposto que abre mão, quando você está pegando o imposto de outra maneira. Então, termina sendo um cinismo da Fiesp. Ah, mas o que é que tem a ver, Macrise, Fiesp, São Paulo com a gente aqui? Porque a gente aqui em Ilhéus também faz esse debate do que é justo, do que não é justo, da luta do trabalhador. E a gente não pode abrir mão, em hipótese alguma, em momento algum, de continuar defendendo sim um imposto sindical, e que seja fiscalizado, e que os sindicatos prestem conta, e que sejam punidos as incoerências que forem encontradas. Mas é necessário defender o direito na plenitude, e para defender o direito tem que ter o dinheiro, tem que ter estrutura. A gente não pode fazer a luta sem ter o dinheiro, sem ter estrutura, porque a gente já viu como é que o poder econômico esmaga a gente através da mídia e através de vários outros instrumentos que eles têm. Obrigado, senhor presidente. Vereador Tarcísio Paixão, pelo tempo de 10 minutos. Vereador Luiz Carlos escuta. Alô, som. Boa tarde, senhor presidente,
mesa diretora, vereadores. Senhor presidente, nesse grande expediente, eu peço a Vossa Excelência que nós do dia colocar em votação a diretoria dos inativos da Polícia Militar recebeu uma moção de aplausos desta casa e eles querem vir na terça-feira agradecer aos vereadores e ter o tempo de 10 minutos para falar e a gente entregar a moção. Quero registrar aqui também a presença de nosso amigo ali, Mário, grande corretor aqui no nosso município. Obrigado, presidente. Vereador Nerival, pelo tempo de 10 minutos. Vereador Ivo. Presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente. Senhor presidente, essa semana a nossa cidade está debaixo d'água. Muita água, muita chuva. Mas isso é bom, não é ruim não, ponto positivo. A preocupação maior é com as pessoas que moram nos morros, nas encostas. Essa é a nossa preocupação maior. E esses dias há uma preocupação muito grande. E, senhor presidente, uma coisa aqui que me forçou a falar no grande expediente é para falar com os companheiros desta casa, com os vereadores, e também, em parte, com o pronunciamento do vereador que antecedeu, em dizer que a casa tem culpa pelo guincho estar sem alvará, pelo guincho estar... Não, isso é desconhecimento do papel do vereador. Felizmente, isso é desconhecimento, falar uma coisa dessa. Mas eu queria deixar e aproveitar e pedir para os senhores vereadores que entrem em contato com seus deputados, para que os mesmos trabalhem em emenda de bancada, junto com o Ministério da Integração Nacional, com o Ministério do Meio Ambiente, para trazer recursos para esse município, para nós melhorarmos a infraestrutura dos nossos morros. O município não tem condições, com os recursos próprios, fazer esse serviço, mas com a ajuda das emendas de bancada, dos vereadores, dos deputados e as emendas individuais, com certeza conseguirá fazer isso. Há um exemplo que é um sonho dessa cidade, todos os moradores e principalmente da região do Malhado, é a cobertura daquele canal. Então, uma coisa que a gente luta há anos, que pede, todos os vereadores fazem discurso aqui nesta casa, faz requerimento, faz indicação, solicita, pede o prefeito, encaminha para o governador, mas nada acontece há anos. Nós precisamos vereador Tarcísio, que os deputados façam emenda de bancada. Com a emenda de bancada, com certeza, nós vamos conseguir cobrir aquele canal do Malhado. Assim como foi com a ponte. A ponte está aí, que é uma emenda de bancada de 65 milhões. Claro que o governo do estado entrou com a parte, mas isso foi resultado de emenda de bancada. Então que essa emenda de bancada também aconteça para o canal do Malhado e que nós possamos também trazer com essas emendas também a recuperação dos nossos morros. Era isso que eu queria colocar nessa tarde, senhor presidente. Muito obrigado.